Júlio Casares abre o jogo e fala sobre momento de Zubeldia no São Paulo, rapaz. Vamos comentar aí sobre isso. Vamos falar também sobre a renovação de contrato do Hélio. Vamos falar sobre Alexandro. Tem jogador aí voltando, tá? Boas notícias pra gente comentar sobre isso, tá? Rodrigo Nestor, time aí interessado. Vamos falar sobre isso, meu querido. E várias e outras notícias do São Paulo. Você que é novo no canal, caso não for inscrito, se inscreve, desce uma moralzinha pra gente, ativa o sininho e deixa o like, que é de graça e ajuda muito aqui o canal. Belezinha, meu parceiro? Então vamos lá, rapaziada. Como todo mundo já sabe aí, ontem, tá? Segunda-feira foi de reapresentação na Barra Funda, tá? E vamos falar aí sobre 3 jogadores, né? Primeiro sobre o Nestor, né? E os outros 2 que não viajaram por Rio, né? Arboleda e também o Luciano. Tá aí, ó. Exames descartam lesão de Rodrigo Nestor, tá? Informação do Globoesporte.com. O meia Rodrigo Nestor fez exames nesta segunda-feira que descartaram uma lesão na sua coxa direita, nesta reapresentação do São Paulo na Barra Funda, depois de perder por 4-1 para o Vasco da Gama. Nestor, que não tem uma lesão, havia sido substituído ainda no primeiro tempo da derrota para o Vasco, com dores na coxa direita. Os exames dessa segunda-feira descartaram uma possível lesão e deixaram o meia apenas em observação. A situação do jogador será avaliada dia a dia até para a partida contra o Criciúma, que vai ser na quinta-feira. Tá? Então ele fez exame ontem, não teve lesão, né? Ainda bem. Né? Independente dele estar jogando bem, não vamos desejar nunca que o cara se machuque. Aí não, ainda bem que não teve nenhum tipo de lesão. Mas ainda vai ter que ter uma avaliação, né, no dia a dia e até o jogo de quinta, para ver se ele vai ter condições de jogar quinta contra o Criciúma ou não. Né? Tem mais um treino hoje terça, mais um quarta, né, mais 2 treinos, porque o jogo é na quinta-feira, aí, tá bom? Outra boa notícia para o técnico Luiz Zubeldia é que o zagueiro Arboleda e o atacante Luciano, preservados do jogo contra o Vasco por risco de lesão, treinaram normalmente, tá? Então tá aí, né, boas notícias, Nestor não se machucou e o Luciano e o Arboleda treinaram normalmente nesta segunda-feira aí, tá bom? Olha só, rapaziada, na reapresentação, o Luiz Zubeldia comandou uma atividade em campo reduzido para os jogadores que não jogaram contra o Vasco. Os titulares participaram de um treinamento visando a recuperação de olho no jogo contra o Criciúma. Para o jogo contra o Criciúma, o São Paulo tem o retorno do volante Alisson, que cumpriu suspensão contra o Vasco, tá? Então, boas notícias aí no São Paulo, né, cara? Segundo o GE, né, o Luciano e o Arboleda não jogaram por causa de preservação, né, de lesão. Aí, né, pro jogador não entrar, né, pô. Aquele negócio que a gente falou, pô, o cara vai jogar, né, ó, esses caras se botam ele pra jogar, tem de estourar, de se machucar. Pelo menos é isso aí que o Globoesporte.com trouxe, né, e ambos treinaram normalmente aí, tá bom? Bom, ontem, tá, rapaziada, o Rafinha, tá, capitão aí do São Paulo, ele postou o seguinte no seu Instagram, olha só. Depois de 2 meses de muito sofrimento, por ter ficado de fora de treinamentos e jogos, em decorrência da fratura que tive, hoje treinei com o grupo novamente. Muito feliz por estar de volta e poder ajudar meus companheiros dentro de campo, tá? Foi o post do Rafinha, ele postou uma foto lá com bola, treinando normalmente aí, né, cara? Ele já comentou sobre isso aí, que o Rafinha não tá mais machucado, né? Agora ele tá aí realizando a parte física, aprimorando a parte física e já tá treinando com os jogadores aí. Machucado que a gente tem é só o Pablo Maia, né? Que fez cirurgia e tudo mais. Mas tá aí, o Rafinha em breve vai estar de volta. Acho que ele não volta ainda pra quinta contra o Criciúma, tá? Acho que contra o Criciúma ele vai ficar de fora aí ainda, tá? E sei lá, contra o Bahia talvez, né? Depois é o jogo contra o Atlético Mineiro, se não tenho enganado, na Arena MRV. Enfim, acho que treina normalmente, mas acho que ele vai demorar aí mais alguns jogos para poder voltar. Até porque, né, cara, ele ter vindo de uma lesão aí que ele ficou muito tempo fora. O Rafinha tem, 38, 39 anos, né? Na última ano de carreira dele, não é nem um garoto mais. Então, você tem que ter um cuidado ainda mais especial com ele pela idade dele aí. Certo, rapaziada? Bom, vamos falar sobre o Rodrigo Nestor, né? Falamos sobre ele que não teve lesão, mas vamos falar sobre a questão de mercado, né? Tá aí a informação do Rafael Emiliano. Com o Pablo Maia contundido, o nome do elenco do São Paulo que parece mesmo está na mira do mercado europeu para receber alguma proposta de transferências é o do Rodrigo Nestor, tá? Segundo o Rafael Emiliano, o Porto de Portugal colocou olheiros para observar melhor o camisa 11 e estuda fazer uma proposta ao clube do Morumbi pelo jogador. E não deve ser o único, tá?
A cúpula do São Paulo recebeu o contato de um velho conhecido informando que tem interesse em Rodrigo Nestor, o Real Betis. No caso, continua tendo interesse. Velho conhecido porque o clube espanhol chegou a palavrar com o São Paulo no segundo semestre de 2023 uma negociação envolvendo o meia de 23 anos. Na ocasião, o Real Betis se mostrou decidido a investir cerca de 12 milhões de euros, 69 milhões de reais aí, pedidos pelo São Paulo para a vinda do Nestor. A oferta seria apresentada em janeiro, uma exigência do próprio São Paulo, que não queria perder o jogador por ser uma peça importante do elenco em meio à disputa da Copa do Brasil. Competição que o São Paulo ganhou justamente com o gol do camisa 11 da decisão. Com esse negócio já no forno, como se diz, o Nestor então iniciou uma preparação especial para ganho de massa muscular, mas acabou se contundindo gravemente no decorrer do fim do ano passado e precisou passar por uma cirurgia interrompendo o sonho europeu, Então tá aí informação aí do Rafael Emiliano, cara, que essa situação do Porto, já é informação que a gente já comentou, tem umas 2 semanas já que o Rafael Emiliano trouxe essa informação que o Porto, colocou olheiros aí para observar de perto o Rodrigo Nestor, e também tem interesse do Real Betis, cara, que segundo ele, eu nem sabia dessa informação, nem sei se tinha saído informação do Real Betis e do Nestor, cara, no ano passado não me lembro, tá, não me recordo aí, mas já tinha, uma conversa ali do Real Betis com o São Paulo pela contratação do Rodrigo Nestor, e o São Paulo tava naquela que isso aí foi até algo público, o São Paulo decidiu, não vou vender jogador agora, porque tá na Copa do Brasil, cara, o Beraldo mesmo que já poderia ter saído antes, o próprio Paulo Maia, o Nestor, o São Paulo quis manter todo mundo aí pra reta final da temporada, tava disputando o título da Copa do Brasil e tudo mais. E logo depois do título, o Nestor se machucou, cara? Então é até difícil imaginar que ele seria vendido ali no final da temporada, como acabou sendo vendido o Beraldo aí. E agora com o Paulo é machucado, que acho que era o jogador mais valorizado do São Paulo aí, com uma lesão grave, cirurgia, cara? Esfria completamente aí uma possível venda do jogador. E o Nestor é um cara que vem recebendo sondagens aí do futebol europeu e quem sabe, pode chegar a proposta, Porto de olho e também o Real Betis da Espanha, Enfim, vamos aguardar aí essa situação. O Nestor, que inclusive o Nestor que vem jogando mal nos últimos jogos, cara? Nestor aí, ele veio de cirurgia, como a gente comentou, ele voltou bem, tá? Quando ele voltou, começou a jogar esse ano de 2024, ele voltou bem, tá? Fez boas partidas aí, cara, mas sei lá, do jogo do Inter pra cá, Inter, ele não foi bem, Corinthians também não foi bem, contra o Cuiabá no finalzinho também não entrou bem, contra o Vasco, então, contra o Vasco ele deu assistência pro gol do André Silva, mas ele foi junto com o time, começou bem, depois, não, foi se afundando aí no jogo, mas enfim, vamos ver se vai chegar propostas aí ou não pelo Nestor, lembrando que a janela já tá aberta aí, e se chegar, ele pode sair aí nessa janela agora do meio do ano, tá bom? Rapaziada, o negócio é o seguinte, vamos falar sobre o Júlio Casares agora, tá? Porque o Júlio Casares apareceu, tá? Isso mesmo, depois do vexame aí do último sábado, o Júlio Casares apareceu, ele que tá lá nos Estados Unidos com a seleção na Copa América, O Brasil que empatou ontem 0-0, com a seleção da Costa Rica, cara? Só assistiu o finalzinho, nos últimos 10 minutos do jogo, foi 0-0 aí, tá bom? Olha aí, rapaziada. Matéria do UOL, tá? O Éder Traschini, que cobre o São Paulo no Globoesporte.com, no UOL, tá? O Éder Traschini é do UOL, Ele tá nos Estados Unidos cobrindo a seleção e ele é setorista de São Paulo pelo UOL. Ele tava lá e conversou com o Júlio Casares sobre vários e vários temas aí. Olha só. Presidente do São Paulo e atual chefe da delegação da seleção brasileira na Copa América, Casares reconheceu que o São Paulo teve uma péssima atuação na derrota por 4-1 para o Vasco. Em entrevista exclusiva ao UOL, o mandatário afirmou que, apesar do resultado, o Zubeldia segue com total apoio do clube, tá? O Casares falou o seguinte, abre aspas, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, cheguei assistindo o jogo contra o Cuiabá. Já foi uma derrota. Agora essa derrota ruim contra o Vasco, pelo placar e pela postura. Todos nós esperávamos reverter isso. Não foi bom, foi péssimo. Devemos dar uma resposta já contra o Criciúma. O que eu vejo de notícia é que vai ter uma reunião específica. As reuniões, mesmo à distância, eu continuo fazendo com o departamento de futebol. Acontecem pós-jogo na vitória ou na derrota. Não no dia do jogo, porque não é bom falar.
Avaliamos com a comissão técnica, fizemos isso. Zubeldia tem total apoio, tem que trabalhar acreditando nas convicções. Não é fácil aceitar uma derrota dessa, mas estamos trabalhando. Vamos ter outras conversas até o dia do jogo, tá? Fecha aspas aí para o Casares, né, cara? Foi da postura dos jogadores aí que já esperam resposta contra o time do Criciúma e que o Zubeldia tem total apoio aí. Essa questão dele ter apoio, né, acreditando nas convicções, isso é um discurso que sempre tem, né? Como ele sempre falava do Carpini aí também, mas no caso aí, cara, acho que ele tá certo, tá? Na minha humildíssima opinião, tá? Eu acho que é um devaneio, né? Um negócio assim, completamente bizarro cogitar sequer a demissão do Zubeldia. Ele tem erros, né, cara? Alguns jogadores que ele insiste, outros que ele não dá oportunidade, né? É jogador que quase não joga no que do nada titular, como foi o caso do André Silva contra o Vasco. É a situação do time começar a ver uns jogos, faz o gol e para de jogar. Tem várias situações que a gente pode criticar o Zubeldia para ele melhorar, mas cogitar a demissão dele eu acho um negócio completamente bizarro, tá? Aí olha só, rapaziada, ele falou aqui, ó, jogadores incomodados. O Casares falou o seguinte, abre aspas, muita gente pode falar, mas o presidente está lá neste momento. Esse momento foi duro de 2 derrotas, mas o São Paulo vinha bem. Temos que acreditar nos profissionais e nos atletas que estão incomodados. É um grupo muito bom e vamos reverter. O São Paulo estava indo bem até contra o Corinthians, que claro, essa derrota contra o Vasco não estava nos planos de ninguém e tenho certeza que vamos dar uma resposta já importante. As conversas são permanentes, não tem uma reunião específica não. Vemos coisas nas redes sociais que nos surpreendem. O trabalho continua e esperamos uma resposta já na quinta contra o Criciúma. Fecha aspas pro Casares. É uma frase meio parecida, né? Uma declaração meio parecida com a primeira pergunta que fizeram aí pra ele, tá bom? E perguntaram pra ele também sobre o Jandrei, tá? O Casares falou o seguinte, abre aspas, o Jandrei é o reserva imediato. Tem o Yang, que é outra opção. É uma decisão técnica. Quando contratamos o Rafael, muita gente dizia que estávamos trazendo um goleiro reserva, que era mais do mesmo. É a narrativa do resultado. Jandrei já pegou pênalti em final contra o Palmeiras. Temos que ter calma. Goleiro é a posição que quando não está jogando, sente mais. Técnico tem a nossa confiança e ele que escala. Claro que se tiver condição de reforçar qualquer posição, estamos atentos. Mas não vamos sair atrás em cima de resultado ou de falha. Fecha aspas pro Casares, falando sobre a situação do Jandrei. Assim, acho que até uma pergunta assim, né, cara? Acho que é um tipo de pergunta que faz porque é uma pergunta meio que protocolar. Porque, cara, quem escala não é o Casares. O Casares que contratou o Jandrei, que renovou o contrato dele, né? Mas escalar o Jandrei ou o Yang, cara, é com o Zubeldia, não é com o Casares, né, cara? Quem escala aí é o técnico, né? A verdade é essa, quem escala aí é o técnico. Enfim, cara, a gente já comentou muito sobre a situação aí do Jandrei, né, cara? Enfim, eu daria oportunidade pro Yang, tá? Gabriel, vai pôr o Yang pra jogar agora com um time mal, com não sei o que, meu querido. O Jandrei a gente conhece. O Yang não, o Yang é incógnito. Ele pode ser bom, pode ser espetacular, pode ser mais ou menos e pode ser do nível de Jandrei, né? Eu acho que piorar não tem como, eu acho, né? Evidentemente que a gente não pode ser injusto e falar que é só o Jandrei, porque não é, o time todo tá uma porcaria, né? O São Paulo não tá perdendo só por causa do Jandrei. Mas ele tá indo muito mal, cara, igual os outros, né? Muito mal igual os outros aí, tá? Vamos, evidentemente, né, a gente faz nossas críticas, mas não é só culpa dele, evidentemente aí, tá bom? Vamos lá, rapaziada. Aí, tá, ele falou sobre o Wellington e Alexandre, ele emendou uma na outra aí, ó, abre aspas. O São Paulo trabalha nas frentes de Wellington e Alexandro. O Wellington é formado na base do São Paulo. É uma negociação difícil, porque o que é pedido é além do que nós podemos e já estamos valorizando muito. Mas acreditamos, o Wellington tem a confiança do técnico, as portas estão abertas para ele e seu agente, para as conversas melhorar. O São Paulo já melhorou a proposta, mas é claro que o São Paulo não pode esperar. Já que ele tem contrato até dezembro, o São Paulo precisa procurar alternativas e está no mercado. E o Alexandro, não sabemos por que ele quer continuar na Europa mais um tempo. Não ficando na Europa, o São Paulo será o primeiro clube que ele vai ouvir. Conversamos com ele, assim como o Thiago Mendes, que quer vir. A família também e nós queremos. Tem negociação, o São Paulo tem a negociação e é demorada, porque não podemos rasgar dinheiro.
e temos que pensar no melhor para a instituição. O São Paulo é atento nisso, assim como trouxemos o Caleri. Renovamos com a Arboleda e trouxemos o Lucas, tá? Fecha aspas aí para o Casares, né, cara? Foi sobre a questão do Ed, né, cara? Que ainda acredita que ele pode renovar, que já valorizou já valorizou o jogador, fez uma proposta aí mais alta, mas ainda tá além, né? Tem uma diferença do que o Wellington quer, que o São Paulo quer pagar. Aí falou com o Alexandre, né, cara? Basicamente aquela mesma declaração que o Belmonte deu no Arquibancada Tricolor, que ele quer ficar na Europa, mas se ele decidir que vai voltar ao Brasil, o primeiro clube que vai procurar é o São Paulo. Vai dar prioridade aí para o São Paulo. Ele falou sobre o Thiago Mendes, né, que tá negociando, até agora tem que aguardar a resposta aí do Al Rayyan pelo Thiago Mendes. É isso, meu querido. Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.